expectantes por la palabra, por la presencia de Dios. Somos tan agradecidos por el privilegio de pertenecer al Señor. Somos tan agradecidos por el privilegio de ser hijos de Dios, de estar en este lugar, de alabarlo, de reconocer su nombre, de reconocer su grandeza, su grandiosidad sobre nuestras vidas. Y es eso que venimos a hacer. Usted está aquí, está en la casa, póngase cómodo, abra su corazón, queremos escuchar la voz de Dios. Todos nosotros que aquí estamos, los que nos visitan por primera vez, muy bienvenidos. Esta es su casa, es la casa de su papá. Amén. Entonces quede tranquilo, feliz y cómodo acá. Bueno, mi nombre es Carmen, yo soy brasileña, soy misionera acá. Entonces, como mi esposo ha dicho, nosotros estuvimos 2 meses en Brasil. Entonces, el poco de español que teníamos está un poquito como un poquito más complicado, pero yo creo que algo va a quedar claro en nuestro corazón. Amén. ¿Usted cree conmigo? Vamos a combinar así. Yo hago un esfuerzo para hablar despacio y mejor, y usted haga el esfuerzo para comprenderme. Y ahí todo queda bien. Sí, pero de verdade é uma alegria estar acá. E sabe, em verdade, eu quero como compartilhar algo que está em meu coração. Eu sempre hablo com Ramiro, que a maneira como Deus habla comigo, como eu comparto, é uma inquietude que Deus põe em meu coração, e de isso eu também puedo compartilhar e transmitir à igreja. E algo que eu venho pensando nesses dias, meditando, e a inquietude que Deus vem ponendo em meu coração, é que a palavra de Deus nos habla de propósito. Eu creio que todos nós outros acá já escutamos: Deus tem um propósito para a tua vida, sim ou não? Todos nós outros já escutamos acerca disso, sobre este tema. E eu costumo falar, e é uma coisa que eu percebo, que as coisas que hablamos muito de la palavra, que repetimos muito como se fuera não sei como dizer em espanhol, chavón, como se fuera apenas uma palavra para animarte, para deixar-te feliz. Parece que isso também vai perdendo sua força e seu poder em nosso coração. Então, eu venho pensando que uma igreja que é llena de propósito, a palavra de Deus vai falar já em Salmo 139, que Deus nos criou, que antes de nossos ossos serem formados no ventre de nossa madre, Deus já nos via aí. Que era o próprio Deus tejendo nossas vidas, era o próprio Deus aí com suas mãos formando a nós outros. E quantos sabem que Deus não faz nada sem propósito? Deus é um Deus pleno, um Deus de plenitude. E tudo que Deus lo faz com um propósito grandioso. E não seria diferente com sua criação. Então, não é algo apenas para animar-nos ou para deixar-nos felizes. Não, Deus nos ha criado com um propósito. Deus nos ha hecho com um propósito claro. Deus, quando nos formou, aí mesmo Ele soplava dentro de nós outros propósitos claros. Então, eu pensava, pero por que então estamos vivendo um tempo onde há tanta gente perdida, há tantas pessoas confundidas, há tantas pessoas sem rumbo, há tantas pessoas sem saber que fazer, porque estão acá com crises, porque há tantas pessoas frustradas, porque há tantas pessoas llenas de dolores, porque há tantas pessoas com o coração tão crítico, tão lleno de crítica, tão distante, tão resistente. E eu me pus a pensar: será que a geração mais conectada que já houve até então, porque somos a geração mais conectada, estamos conectados com o mundo, acá estamos conectados com todo. Será que a geração mais conectada com o mundo se ha desconectado com Deus? Porque não vamos a contestar estas perguntas,
ou não vamos a llenar-nos com este verdadeiro propósito, se não é em la fuente del propósito. Deus é a fuente para o propósito de nossas vidas. Deus é a fuente de todo o que hacemos e de todo o que somos. A palavra de Deus vai dizer, Pablo vai dizer que todo foi criado por Deus e para Deus. Incluso nós outros, ou principalmente nós outros. Fomos criados por Ele e para Ele. Então, eu queria que leyéramos, se você pode. Eu vou correr acá mis notas para que eu não olvide. Se você pode tomar sua Bíblia, abra aí em Efésios. Efésios, capítulo 1. Vamos a ler o 4, sim, desde o 4. Efésios, capítulo 1. Vamos a ler desde o 4. Diz assim: Deus nos escorreu em Ele. Deus nos escorreu em Ele antes da criação do mundo. Para quê? Para que seamos santos e sem mancha delante de Ele em amor. El 5. Ele nos predestinou para ser adotados como filhos suyos por meio de Jesucristo, segundo o bom propósito de sua vontade. El 6. Para quê? Seguimos, para quê nos criou? Para alabança de sua graça, para a alabança de sua graça que nos concedeu em seu amado. Então, mira cá. Ele nos escolheu para sermos santos e sem mancha, em amor. Nos escolheu para sermos adotados como filhos e para a alabança de sua glória. Então, muitas vezes, eu vejo que as pessoas, quando falam de propósito, de conhecer seu propósito e viver seu propósito, elas estão buscando sobre as coisas que elas fazem. E hoje, quando eu falo de propósito acá, eu quero que você entenda, compreenda que eu não estou falando sencillamente de lo que você faz como propósito, de las coisas que você faz. Eu estou falando de la maneira como você se relaciona. Quando falamos de propósito, quando falamos qual é o primeiro, o principal propósito de nossas vidas. Por que Deus nos criou? Qual foi o principal propósito de Deus al criar nós outros? Deus nos criou para a alabança de sua glória. Deus nos criou para a alabança de sua glória. É para isso que nos criou. Então, todas as outras coisas que hacemos, em verdade, é fruto de viver uma vida que alaba a Deus. É viver uma vida que tem uma compreensão que todo o que eu hago, em verdade, é fruto de lo que eu escutei da boca de Deus. E por isso eu posso mover-me em um propósito eficaz. E não é apenas conhecer esta verdade. E eu quero acordar acá nós outros que, por exemplo, na vida de Sansão, assim se habla Sansão, e na vida de Sansão vai falar que foi uma coisa impressionante. Se sua mamá, em verdade, era estéril, ela não poderia ter filhos. Um ángel vino para falar com ela, para trazer a resposta que Deus iba, do que Deus iba a ser em seu ventre, que el niño, que ella iba a tener este niño, que ele iba a ser lleno de propósito em Deus. Foi uma coisa impressionante, foi de uma maneira sobrenatural. E sabe, aún Sansão sabendo que ele foi criado para um propósito, para hacer coisas em Deus, ele se perdeu de seu propósito. Por quê? Porque em meio a sua caminhada, ele estuvo como coqueteando com o pecado. Porque quando nós estamos completamente conectados com a fuente do propósito,
nos perdemos do propósito, ou seja, nos perdemos de nós mesmos. E aí nós outros vemos na vida de Moisés. Eu quero trazer alguns exemplos para quedar como mais claro para nós outros. A palavra de Deus vai falar, depois você pode ler a história. Pero vai falar que quando Moisés nasceu, em um tempo de tinieblas, em um tempo onde o inimigo estava matando, sim, os niños, com a intenção de dañar o propósito que Deus tinha para a nação. A palavra de Deus habla que foi o próprio Deus como cercando Moisés com seu cuidado para que mais adelante Moisés cumpria o propósito. E a palavra de Deus vai nos contar que aí, chiquito, a um bebê, quando sua mamá lo põe aí neste rio para esconder, e que a hija del faraó lo encontra, nós outros vemos a graça de Deus cercando Moisés, que ao contrário de executar o plano que devia executar de matá-lo, a palavra de Deus vai falar que ela o amou. Que ela o amou e o cuidou. E de alguma maneira Moisés cresceu tendo consciência ou compreendendo que Deus o havia chamado para resgatar o povo da escravidão. Pero sabe que? Quando nós estamos conectados à fuente, nós outros hacemos as coisas com o que estamos conectados, com o que conhecemos ou com o que pensamos que conhecemos. Então, Moisés tentou fazer as coisas à sua maneira, matou o egípcio, que todos conhecem na história, e por isso, por não estar conectado, não escutar de Deus a instrução para que se cumprir o propósito, ele teve que huir. Teve que huir. E sabe, Moisés quedou 40 anos de sua vida huyendo do propósito que Deus lo havia levantado para cumprir. Mas é muito interessante que a palavra de Deus vai falar que o próprio Deus, depois de 40 anos, Moisés relajado, se casou, vivendo uma vida cômoda, vivendo sua própria vida, vivendo para si, allá tranquilo. Mas a palavra de Deus habla que o próprio Deus foi hasta Moisés e o próprio Deus falou com ele. Aí neste momento o próprio Deus trajo a Moisés, ao coração de Moisés, as instruções para viver o propósito. E sabe, e nós outros vemos que Moisés tentou como dar muitas excusas a Deus. Não, pero como vai ser? Depois de muitas excusas que ele deu, ele vai, não, pero que vou dizer? Que vou dizer? E Deus vai falar, eu sou, te enviou a ti. Ou seja, Moisés, não é sobre ti, é sobre mim. Todo o que você necessita é estar atento para escutar de mim, porque o propósito não é sobre ti. O propósito é sobre o que eu derramo sobre ti. O cumprimento do propósito não tem que ver com sua habilidade, não tem que ver com o que você conhece, não tem que ver com suas habilidades, não, tem que ver com minha habilidade em ti. Tem que ver com meu espírito em ti. Tem que ver com a disposição que você tem de escutar minha voz e mover-se com minha voz. Amém. Não tem que ver contigo. O propósito tem que ver com o Senhor. Você foi criado para relacionar-se com Ele. Eu vejo muita gente, os jovens preocupados. Como eu descubro meu propósito? Ai, eu não sei o que é meu propósito, o que eu hago. E quando eles falam sobre isso, querendo fazer coisas, fazer uma coisa, fazer outra, para onde eu vou. Não, mijo, isso é o que você faz. Seu propósito principal é relacionar-se com seu Deus. Seu propósito é escutar seu Deus. ¿Por quê? Porque de aí, é de esta relação, é de lo que você escutou, é que você se mueve. Não é sobre o que você faz. Jamás foi. Por isso estamos tão perdidos. Por isso somos uma geração a vezes tão confundida. Porque não compreendemos que não é sobre nós outros, é todo sobre Ele.
siempre fue sobre Él en nosotros. Él en nosotros. Y nosotros vemos que entonces Moisés, después de escuchar la voz de Dios, después de escuchar la instrucción de Dios, Moisés marcha para cumplir la misión, para cumplir el propósito. Y sabe, me gusta imaginar como Ramiro habla, yo creo que tenemos que leer la Biblia así, nos poniendo ahí, para que la palabra también hable contigo, ¿sí o no? No es apenas uno leer, pero que esta palabra pueda se hacer viva em nós outros. E eu puedo imaginar agora Moisés marchando, pero marchando sobre uma palavra que ele ha recebido, marchando sobre a instrução que Deus lhe havia dado, e não mais sobre toda a compreensão, ou toda a ciência que ele havia aprendido em Egipto e que pensava que sabia. Não, sobre a voz clara de Deus. E o mar se abriu, porque ele teve a disposição de não apenas conhecer ou saber sobre o propósito, pero pela disposição de abraçar o propósito e de ser íntegro em cumpri-lo. E aí nós temos nosso exemplo mais grande, sí, que é nosso mestre Jesus. Nós vemos allá em Mateus 4, em el momento de la tentação de Jesus. A palavra vai dizer que depois de 40 dias ayunando, Jesus teve hambre. E ele estava ali muito claro, muito consciente do propósito que tinha. E aún assim, o inimigo, a sugerência chegou para ele. E nós conhecemos, eu quero sacar acá este primeiro ponto, que o inimigo falou para Jesus: mira, você tem hambre, transforma pedras em panes e suple sua necessidade. Pero sabe de uma coisa? Uma pessoa que é llena de propósito, uma pessoa que é llena de Deus, uma pessoa que está em constante relação com seu papá, ele não é movido por necessidade, ele é movido por seu propósito. Estão acá? O próprio Jesus falou com seus discípulos em um momento, quando eles chegaram: mestre, coma. E Jesus disse: mi comida é fazer a vontade de mi Padre. Lo que Jesus estava falando, mira, lo que me mantém. Jesus não estava como rechazando a comida ou algo. Não, Jesus estava ensinando algo mais grande. Mira, eu vivo por um propósito, eu respiro por um propósito, eu muevo por um propósito, e é este propósito que me llena. É este propósito que me mantém parado. Então, as sugerências do inimigo suplam sua necessidade. Pero Jesus poderia transformar pedras em panes, sim ou não? Pero não era o propósito. Não fazia parte de seu propósito neste momento. E ele tinha plena consciência disso, porque ele era lleno do Padre. Ele era lleno desta comunhão, desta relação. Ele vino para manifestar a glória de Deus. Ele vino para ser Deus, o Padre conhecido, para resgatar-nos também para este lugar de sermos llenos deste propósito. Sabe, sempre vai haver uma distração. Quando nós estamos enfocados a viver este propósito em Deus, sempre vai haver distrações, sempre haverão propostas. E te digo, um inimigo muito grande do propósito de Deus para nós são as buenas propostas. Não somos movidos por propostas. Somos movidos por el propósito que está dentro de nós. Devemos ser movidos por el propósito que Deus ha derramado sobre nós. E é muito interessante, porque quantos sabem que Jesus não tinha sua plena comunhão com Deus, sua relação ali? Nós vemos todo o tempo, quando você vai ler os evangelhos, Jesus se retirava para ter esta relação íntima com seu Padre, para cumprir seu propósito principal, que era estar completamente conectado ao Padre.
E nós outros sabemos que esta conexão de Jesus todo o tempo com o Padre, de estar orando, de sair, não era porque Jesus necessitava poder para fazer milagros ou para arreglar as moléstias da gente que tinha aí. Não. Nós outros sabemos que não é isso. Nós outros sabemos que Jesus tinha esses tempos porque ele tinha a plena compreensão que a vida de ele era para demonstrar, para manifestar a glória de Deus. Era este lugar de plena comunhão com o Padre. Não tinha que ver com os poderes, com os milagros que ele tinha que fazer depois. E talvez este seja o problema de nossa geração. Nosso propósito não tem que ver com nossa performance. Deus não está interessado em nossa performance. Deus não está interessado em como eu hago, se eu predico bem ou não, ou as coisas que eu posso fazer, ou as pessoas que eu posso servir. Deus está interessado se lo que eu hago foi de lo que eu escutei dele. Ou se hasta el bueno que eu hago tem que ver comigo, como eu me sinto. Não. Lo que hacemos tem que ser fruto de nosso propósito principal, que nascemos para manifestar a glória de Deus, que nascemos para a alabança da glória de Deus. E sabe o mais maravilhoso? É que Jesus não transformou pedras em panes, ou seja, Jesus não se alimentou aí, pero aún assim, pusiste a atenção que aún assim Jesus salisse de aí vitorioso? Sim ou não? Por quê? Porque o alimento espiritual que Jesus tinha dentro era suficientemente grande para mantê-lo íntegro, aunque a hambre de afuera estuviera aí. O que eu quero dizer com isso? Que nossa relação com Deus deve ser tão cercana, que o alimento que temos de Deus dentro de nós deve ser suficiente para manter-nos íntegros ao propósito de Deus, aunque propuestas cheguem a nós todo o tempo. Sabe, estamos em los últimos dias. Chega de uma igreja débil. Chega, basta, não temos tempo mais para isso. É o tempo de levantar-nos em propósito, de nosso tempo com Deus não seja para cumprir metas, seja porque lo amamos, seja porque não há vida fora de Ele, não há vida fora desta relação com Ele. Nada que eu hago fora ou por lo que eu conosco tem raiz para permanecer se não é deste lugar em Deus, onde Ele encontra meu coração disponível para ser íntegro ao propósito. Sabe, nós outros estivemos em Brasília há pouco. Eu perdi meu irmão com câncer allá. Meu irmão tinha apenas 41 anos. Foi a coisa mais devastadora que eu já vivi até este momento, ver meu irmão que era tão lleno de vida em la situação que eu lo encontrei. E foi muito difícil estar allá com a família e todo o dolor e toda aquela situação. E mi hambre natural, se me entende, mi necessidade natural dizia, quede-se acá. Deja essa coisa de propósito para allá. Mira, sua família necessita a ti. Mira, seu irmão passou por tudo isso. Você não estava aí, você estava allá, cuidando de outras pessoas, mientras sua família necessitava seu cuidado acá. E tantas coisas veniam. E a proposta, mira como é bom estar acá em família. Ai, que tão rico. Sabe, nossa hija que a família não conhecia, estava allá e desfrutando da família, desfrutando dos abuelitos. Pero sabe, nós outros não somos movidos por nossas necessidades. Eu não sou movida por meus dolores. Eu não sou movida por la falta.
Eu não sou movida por lo que o mundo, as circunstâncias apresentam para mim. Eu sou movida por um propósito que Deus ha posto dentro de mim. E eu sabia que o propósito de Deus era que nós outros volviéramos seguir haciendo o que Deus ha posto em nosso coração para ser. E eu tinha uma plena compreensão que toda a graça, que todo o suporte, que todo o favor para vivi-lo está em Deus. Assim como está sobre sua vida, meu irmão, toda a graça, toda a ajuda, todo o conselho para que você pueda viver de maneira íntegra o propósito de Deus, hace morada em la graça de Deus sobre sua vida. Por isso, não necessitamos mover-nos por uma proposta ou por necessidades. Devemos mover-nos por integridade. Não se mueva por necessidade, mueva por integridade. Integridade ao chamado, integridade à voz de Deus, integridade a lo que Deus ha compartido em seu coração. Sabe, Deus barrou em forma aí, para Moisés em el deserto. Deus vino personalmente hasta Moisés para comunicar a Moisés o propósito. Jesus barrou de sua glória, de sua plenitude, de sua totalidade e vino hasta aqui manifestar a glória de Deus e ensinar a nós outros como viver para a alabança de Deus, como viver para a glória de Deus. E sabe, Jesus se foi, pero Ele enviou o Espírito Santo que está dentro de ti, personalmente, de maneira particular, de maneira personal, para também nos instruir, nos dar a instrução, nos dar o conselho de como viver para a glória de Deus. Não sei se você percebeu, mas quando leemos acá em Efésios 1, que ele habla que Ele nos criou para ser santos, nos criou para sermos filhos e nos criou para a alabança de sua graça. Não sei se você puso bem a atenção, mas são coisas que não há como fazer por nós mesmos. São coisas que só lo hacemos recebendo porque recebemos de Ele. ¿Se me entende? Não há como ser santo se não é Ele em nós, santificando-nos com sua palavra, como Ele disse em sua palavra. Não há como ser filhos sem Ele, porque Jesus vino exatamente para isso, para nos resgatar deste lugar lejano, que éramos distantes, para um lugar que agora somos filhos. E para a alabança de sua glória, que é impossível também a ser sem Ele. Ou seja, todo empieza de aí. Todo é de aí. E às vezes eu vejo muitas pessoas que às vezes estão frustradas, como, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que fazer. Meu, existe propósito mais grande em la vida de que ser hijo de Deus? Não existe nada mais grande, não existe propósito mais grande que ser hijo de Deus, sabe? E Deus quer apenas que nós outros nos despertamos para esta verdade, para caminhar como hijos, porque aí lo que nós outros pensamos que é propósito, que é as coisas que hacemos, você me entende? Se é ministério, ou se é se cantamos, se é se predicamos, ou se é que tu és a melhor pessoa em seu trabalho, se és a pessoa mais íntegra em seu trabalho, se és a pessoa mais íntegra em sua família. Quantos sabem que não tem que ver com apenas estar acá em las 4 paredes do templo? É manifestar a glória de Deus em todo. E um hijo é assim. Outro dia eu falei para uma pessoa acerca de isso. Eu falava disso. Mira, se você é hijo de Deus, se você tem esta compreensão que você é um hijo, e você vive como um hijo, é impossível que sua vida não seja frutífera. Para onde você vaya e em lo que você haga, há fruto.
Porque você vive como hijo, você manifesta o reino de Deus como hijo. Un hijo conoce os sueños de su padre. Ou por lo menos deveria conhecer quando hablamos de Deus. Un hijo conoce la cultura del reino de su papá. Un hijo conoce los sueños que está en su papá. Então, se eu compreendo a grandeza de ser hijo de Deus, que esse propósito claro que está em Deus quando nos formou, era de ser hijo, eu vou a caminhar frutificando. Para onde eu vá, terá frutos. Porque eu vou a caminhar como aquele que conhece qual é a expressão de seu Padre nesse lugar. Qual é a percepção, qual é o sonho de meu Padre neste lugar, onde eu trabalho, onde eu vivo, onde eu estudo. Então, não vamos mais a ter crises de propósito. Não vamos mais a ter crises de identidade, porque já vamos ter tão claro em nosso coração. Fuimos criados por Deus e para Deus. Eu fui criado por Deus e para Deus. Eu fui criado para a alabança de sua glória. Aleluia. E o que eu tenho em meu coração nesta manhã, o que ardia em meu coração, é dizer, não mais podremos ser a geração mais conectada com o mundo, pero la menos desconectada com Deus. Não podemos mais ser a geração mais conectada com o sistema deste mundo do que com o sistema, com a cultura do reino de nosso papá. É tempo de levantar-nos em integridade de propósito. É tempo de sermos llenos da palavra. É tempo de sermos llenos dessa instrução de Deus, para que quando a proposta chegue, nós outros permanecemos íntegros. Jesus estava lleno quando a proposta chegou, já estava lleno, e aquilo mantuve íntegro. Pero sabe o que é mais interessante? Que mientras a tentação estava, lo que permanecia saliendo de Jesus, todavia era de la relação que ele tinha com seu Padre. Você não deve estar lleno, você deve estar lleno quando a proposta chega, se me entende? Eu não posso llenar-me depois que a coisa já está aí. Eu vou corromper o propósito. Eu não vou ter estrutura para ser íntegro. Porque a estrutura da integridade está em Deus, está em lo que escuchamos, em lo que recebimos, em la instrução. Então, é muito claro, quando a proposta chegou, Jesus já estava lleno. Ele não quedou, ai meu Deus, ai agora, ai onde está? Não, ele já estava lleno. Já era claro para ele seu propósito. E mientras seguia a tentação, mientras seguia a proposta para corromper o propósito, Jesus permanecia. Todo o que saía de ele era da relação que tinha com seu Padre. Era do conhecimento claro para que vino. Sabe? Eu oro, começando por mim, claro. Sim. Que se Deus falou, está falando comigo, começando por mim, pela igreja, família, Lagoinha, Medellín, que hoje está aqui com nós outros, e meus irmãos amados. Eu oro para que Deus nos despierte nesse tempo. Nos despierte nesse tempo. Para quê? Para termos uma relação cercana de amor com o Senhor. E que nós, desta relação cercana de amor, encontramos alegria em perder nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que aquele que deseja ganhar sua vida vai perder. Pero aquele que perde sua vida por amor ao Senhor, este ganha. Sabe por quê? Não existe vida lejos de Ele. Lo que existe são ideias que criamos e que pensamos que é bueno, pero vemos que
isso nos leva à muerte. A vida, lo que nos llena, lo que nos dá alegria, está em Deus. E quando nós vivimos desta maneira, vamos a encontrar a alegria de perder nossa vida, isso acá que é natural, que é terrenal, para viver algo que é sobrenatural. E aí vamos de verdade manifestar a glória de Deus donde vayamos. Sabe, às vezes as coisas que oramos há tanto tempo e pedimos, Deus cambie isso, esta e esta situação. Sabe quando que muitas vezes isso vai cambiar, ou sempre isso vai cambiar? Deste lugar que você está tão cercano com Deus, que quando você salga de aí, a luz que brilha de sua cara, de sua vida, desta experiência de escutar com o Senhor, é capaz de afetar a vida de los demás. É para este nível de vida que Deus nos ha chamado. Deus não nos ha chamado para a mediocridade. Deus nos ha chamado para uma vida sobrenatural em Ele. Não há como manifestar a glória de Deus vivendo uma vida, uma relação com Ele de maneira medíocre. Não há como. Nós podemos mirar toda a história, todos os grandes homens de Deus e todas as coisas grandes que hicieron em Deus, tuvieron que deixar sua própria vida, fazer morrer sua própria vida, sua própria vontade, para que Cristo, para que Deus, para que a vontade de Deus fuera manifestada em eles, e não só a vida de eles pudera ser afetada, pero de toda uma geração. Amém. Se você pode, ponga sobre seus pés. Se a equipe de alabança pode vir, esta última canção que cantaram. Sabe, Deus nos ha chamado para este tempo. Tempo onde somos encontrados em Ele. Lugar onde podemos de verdade escutar sua voz com tanta clareza. Sabe, todos os problemas que enfrentamos, todas as frustrações que enfrentamos tem que ver com estarmos fora da posição que Deus deseja encontrarmos. Todo. Os problemas que temos em matrimônios, em nossa casa, com nossa família, com nós mesmos, com as lacunas que nós temos em nossa própria vida, em nosso próprio coração. Todo isso tem que ver com estar. É como se Deus nos pusieran acá, posicionados em lugar onde escuchamos instruções claras de seu coração, de sua boca, pero nós nos disposicionamos, nós nos alejamos deste lugar. E hoje, a invitação do Espírito Santo de Deus para nós é: mantenha-se em lugar onde você pueda escuchar a voz clara de seu Padre. Mantenha-se em lugar onde você pueda ter as instruções corretas para todo que você haga. Mantenha-se neste lugar onde você não se mueve para hacer nada, a não ser que você lo escuchou de seu Padre e podamos dizer como Jesus dizia. Em nome de Jesus. Padre, graças, Senhor. Graças por tu presença. Graças por tu palavra, Senhor. Graças por tu Espírito. Graças por tu vida que é derramada em nosso coração, Senhor. Graças porque nos criaste para ti. O propósito de nossas vidas é relacionar-nos contigo, Senhor. Esse é o propósito mais grande. Fuimos criados para ti. Fuimos criados para a alabança de tu glória. Fuimos criados para manifestar tu reino, Senhor, acá neste lugar. Fuimos criados, Senhor, para ser filhos, para estar cerca a tu coração, Senhor.
Este es el propósito de nuestras vidas. El propósito de nuestras vidas es estar en ti, Señor. Es ser encontrado en ti. Despierta-nos en esta mañana. Despierta tu iglesia, Senhor. Háganos compreender esta verdade, Senhor. Põe em nós amor tão grande por ti, Senhor. Amor tão grande, Senhor, por este lugar de relação profunda contigo, Senhor. Que não seja, Padre, apenas cumprir metas, que não seja apenas orações que desahogamos, senão que seja lugar onde de verdade estamos dispostos a obedecer o que escuchamos deste lugar de comunhão, Senhor. Levanta, Senhor, uma igreja íntegra a tu propósito, Senhor. Levanta, Senhor, uma igreja que não se impressiona com propostas, pero uma igreja que está imersa em propósito. Em nome de Jesus. Haga de Lagoinha Medellín uma igreja completamente comprometida com tu propósito acá, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por homens e mulheres, jovens e niños, completamente apaixonados, enamorados de su Deus. El Deus que é todo em nós, el Deus que é todo